Querido diácono Celso, que alegria celebrarmos de maneira solene o nosso padroeiro. Saúdo os irmãos aqui presentes, os que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos no 12º domingo do tempo comum e hoje a liturgia vem nos falar sobre a nossa missão no mundo. Deus entrega para os seus pastores primeiramente, mas a partir deles para cada um de nós, cada um de vocês, uma missão a ser cumprida no mundo, missão de ser sinal da verdade no mundo. E hoje nós, na verdade a solenidade foi ontem, mas nós estendemos nesta paróquia esta solenidade de São João Batista, o nascimento de João. João foi um dos irmãos que levou e defendeu a verdade para os seus tempos, né? Nós celebramos hoje o nascimento de João. É muito interessante e nós temos de conhecer que a igreja celebra o nascimento somente de dois seres humanos, criaturas. Nós sabemos que Jesus é Deus, né? Então Jesus, sendo Deus, nasceu na humanidade, é uma exceção. Mas depois de Jesus, só dois seres humanos, criaturas como nós, a igreja celebra o nascimento. Primeiramente a Virgem Maria, né, em setembro, o nascimento da Virgem, porque nasceu imaculada, sem pecado. E depois João Batista, ele foi concebido em pecado original como nós, mas no episódio da visita de Maria, a sua mãe Isabel, lembram naquele texto do Evangelho, quando João pula no ventre de Isabel, é como se ele estivesse sendo batizado no ventre. Ali ele recebeu a remissão de maneira antecipada das suas culpas, do pecado original. Então ele é concebido em pecado original como nós, mas quando ele nasce já tal como se fosse batizado. Ele nasce em estado de graça santificante. E é por isso que só esses dois nascimentos a igreja celebra na liturgia, porque todos os outros são nascimentos mortos. Nós nascemos mortos espiritualmente, nós nascemos em pecado original, por isso que batizamos crianças. Então não há motivo para a igreja, não há motivo de comemorar o nascimento, porque nós nascemos em estado de pecado. Só esses dois, São João e a Santíssima Virgem Maria. Muito bem, e São João, tanto São João quanto a Virgem Maria, também nós celebramos a transposição para outra vida. João derramando o sangue, que é o que nós vamos celebrar, se não me engano, no final de agosto, né? O martírio de São João. E a Virgem Maria, né? No dia da Assunção, nós celebramos tal como a morte, que nós chamamos de dormição da Virgem, né? Então, hoje nós celebramos, hoje, o nascimento de João Batista. Quando Jesus, o Filho eterno do Pai, ele começa a ser concebido, lá que o anjo visita a Virgem Maria, João já tem 6 meses no ventre de Isabel, diz o Evangelho de Lucas. Então, Maria concebe Jesus, ela vai direto às pressas lá visitar sua prima. Então, Jesus tinha acabado de ser concebido e João já tinha 6 meses, né? Ou seja, daqui 3 meses João nasceria. Se a Virgem Maria concebe Jesus Cristo 9 meses antes do Natal, que é 25 de março, né? 25 de março, mais 3 meses, que é o tempo de João nascer, exatamente hoje, é o dia do nascimento de João, né? Ontem, hoje, muito bem. Mas nós celebramos o nascimento de João Batista também por um segundo motivo, não somente pelas datas, né? Mas por um segundo motivo, que é um motivo astronômico. É muito interessante sabermos disso, né? O nosso planeta Terra, ele passa por 2 tipos de movimentos. O primeiro movimento é a rotação, né? A Terra gira em torno do seu próprio eixo, a rotação. E o segundo movimento, ela girando no seu próprio eixo, ela gira também em volta do Sol, em movimento elíptico, não circunsférico, elíptico. Então,
é o movimento em torno do Sol que define as estações. Esse movimento nós chamamos de translação, né? Eles definem as estações. E a partir desse movimento, existe o que nós chamamos de solstício ou equinócio, tá? Como o movimento é elíptico, quando a Terra está bem no meio, assim, que é o lugar mais próximo do Sol, é o que nós chamamos de equinócio, porque o dia, ele existe na mesma proporção que a noite. São 12 horas de dia e 12 horas de noite. Mas quando a Terra chega lá no bico da elipse, a noite não é igual ao dia, a quantidade, não é? E é exatamente o que nós estamos vivendo nessa transposição desses dias, desde o dia 21, às 11h58 da manhã, né? Antigamente se atribuía ao dia 24, o dia de São João, como no hemisfério sul, a noite mais comprida do ano. No hemisfério norte, o dia mais comprido do ano. Qual é o significado, qual a relação disso com João? João, ele quando nasce, ele tem um encontro pleno com a luz, já no ventre de Isabel. É um ser iluminado, que nasceu cheio de vida, mas que aos poucos vai se apagando. É uma estrela que vai se apagando, se apagando, se apagando, até que chegue o sol nascente, até que chegue o nascimento de Cristo. Então, ontem, né, desde o dia 21, no hemisfério norte, foi o dia de maior sol. E a partir desse dia, o dia vai diminuindo de tempo. Os dias vão se tornando menores e as noites maiores. Quando chega lá é evidente que a gente sempre fala sobre o hemisfério norte, porque quem escreve os textos bíblicos, eles são do hemisfério norte, né? Então quando chega lá no Natal, que é a noite mais comprida, a partir daquele momento, vai começar o dia a crescer, ser maior, que é o nascimento de Cristo. Então, a partir dessa data aqui, minha gente, né, nós vemos no hemisfério norte, que os dias vão se tornando menores e as noites maiores. É a figura de João, e é exatamente isso que ele fala no texto do Evangelho de João, no capítulo, no versículo, se não me engano, 30 do capítulo 3, acho que é isso mesmo, né? Isso, versículo 30 do capítulo 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o brilho de João, a partir do dia do seu nascimento, vai caindo, vai diminuindo, até que chega o dia do solstício de inverno, onde o sol vai começar a crescer, que é o Cristo, o Natal. Então, ele existe, no fundo, para que Cristo vá crescendo e substituindo a ele. É isso que acontece, é esse o sentido astronômico da data que nós celebramos no calendário geral da igreja. Isso é muito bonito. João é aquele que aponta a Jesus, e ele, por falar a verdade, ele pagou o preço, e é sobre isso que o Evangelho, a liturgia como um todo, vai nos levar a refletir. Viver o cristianismo de maneira autêntica, corajosa, verdadeira, sugere um preço a ser pago no mundo, e nós temos de decidir se queremos ou não pagar esse preço. E qual é esse preço? É só olhar para o destino, o rumo que João Batista tomou. Por defender o matrimônio, por defender a fidelidade conjugal, ele foi decapitado. Um motivo para nós tão bobo, né? Que hoje em dia a gente olha a questão do adultério e tantas questões similares, parece uma coisa tão irrelevante. Foi por isso que ele derramou o sangue. E nós vamos ver na igreja nascente, depois que Cristo sobe aos céus, o Pentecostes, nas primeiras comunidades da igreja, os cristãos também pagaram o preço. Quantos santos deram a vida? E hoje nós vamos rezar o cânon romano, que é a oração eucarística 1, a única oração mais antiga da igreja, que fala o nome de tantos santos. São todos eles mártires, ou apóstolos e os mártires, né? Nós vemos tanta gente que pagou o preço,
né? Primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, por anunciar Jesus como Deus e Senhor, foi apedrejado, né? São Sebastião, que era amigo do imperador romano Diocleciano, quando ele começou a falar da moralidade cristã, da verdade, das coisas que estavam erradas no império, virou inimigo rapidinho, foi morto a flechadas e depois espancado. Cosme e Damião, 2 irmãos que foram decapitados por anunciarem a verdade. Santa Luzia, né, também foi torturada, né, com fogo, com chamas, depois decapitada, os seus olhos foram arrancados. Por quê? Por anunciar a verdade. E tantos outros santos. Inácio de Antioquia foi jogado no Coliseu para ser comido pelas feras, os leões, e podemos elencar tantos outros santos que pagaram preço. E hoje a gente olha para nós, a gente sabe moralmente o que é agradável a Deus e o que não é. E quando a gente se depara, porque a gente é provado, não tem jeito de dizer que não é. Quando a gente é provado, a gente não quer criar caso, a gente age de maneira covarde. E a gente olha a vida dos santos, eles não agiram assim. Pega todos esses mártires, eles falarem assim: estou brincando, eu não creio em Jesus Cristo, não. Aí eles eram soltos e livres. Não parece tão simples? O importante é o coração. Podiam falar: eu não creio em Jesus Cristo, não, isso é invenção dos outros, né? Eu creio em César como Deus. Eram soltos, libertos. O importante é o coração. Não foi isso que eles fizeram. João também. Tudo bem, Herodes, pode ficar com a esposa do seu irmão, não tem problema. Não tem problema. Ele podia ter falado isso, mas ele não fez. Derramou sangue, pagou o preço. E hoje nós contemplamos esses textos na liturgia. Começa pela primeira leitura, Jeremias. Jeremias é um profeta do século 7 a.C. Qual é o contexto histórico? O reino, o povo de Israel, que eram 12 tribos, né, por desencargo do destino, já tinham se separado, então passaram a ser 2 tribos, e as tribos do sul, que se chama Judá, é nesse contexto, é no reino do sul, que Jeremias vai profetizar. Ele lá habitava, lá residia. E o que estava acontecendo no reino do sul? Entrou um rei chamado Josias, que tentou arrumar a casa, fazer as coisas segundo o agrado de Deus, fazer tudo certinho. Só que nenhum rei é eterno, né? Depois de Josias veio um outro rei chamado Joaquim, que desfez tudo que o outro fez e começou a perverter o povo, com alianças com povos pagãos, deuses falsos, né? Corrupção na corte e o pior que desagrada a Deus, a corrupção na religião. E aí, depois de Joaquim, vem outro rei, Sedecias, o último. E aí Deus, ele vai chamar Jeremias. Se você ler o livro inteiro de Jeremias, tem aquela frase bonita que todo mundo conhece, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Já ouviram esse texto, né? Parece tão bonito, mas Jeremias estava xingando a Deus. Deixa eu quietinho aqui, chama outro. Eu não quero criar caso com ninguém. Eu não quero falar os erros de ninguém. Procura outro. E parece meio poético, seduziste-me, mas na verdade ele está resistindo a Deus. E Deus falou: não, é você mesmo. É você que vai até a corte de Judá e vai dizer que se eles não se converterem, o pior vai acontecer. E é o que acontece, né? Eles não se convertem, a corrupção política, religiosa e tantas outras atrocidades. O que acontece? Deus permite que o império pagão da Babilônia, o império gigantesco, invada Judá, e aí eles começam a guerrear. Só que aí o reino de Judá pede ajuda para o Egito, e aí a Babilônia afasta. Então parece que o inimigo foi embora, não é? E aí vem o episódio de hoje, da leitura de hoje. Como parece que tudo se resolveu, a turma lá de Judá começou a olhar feio para Jeremias. Você como se você estivesse orando. Você está querendo que a gente se destrua?
você está falando as coisas que a gente faz, vai viver sua vida, e o povo começa a perseguir Jeremias e tentar achar alguma falha na vida dele, tentar pegar alguma coisa, alguma obscuridade na vida dele, para dizer, você também é falho. E é esse contexto que Jeremias se volta para Deus, dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, que foi a oração que nós ouvimos na primeira leitura, vós, ó Senhor dos exércitos, tu que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. E depois ele vai falar assim: o Senhor salvou a minha vida. E o que vai acontecer? A Babilônia não vai desistir, ela vai voltar e atacar de novo Judá, e vai invadir toda a cidade de Jerusalém, vai levar os príncipes, o rei, a corte escrava para o império, e depois voltará numa segunda deportação e levará todo mundo o resto, porque não obedeceram a Deus. É essa a função do profeta. Você não está fazendo certo, né? E Deus te chama à verdade. E olha, se a gente vai fazer isso no mundo de hoje, né? A gente é processado, a gente arruma briga. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Quando a gente vai falar a verdade e anunciar uma vida de santidade, você vai arrumar para a cabeça, dentro da sua própria casa, né? E o evangelho de hoje é o mesmo contexto, assim. Jesus, né? Jesus, ele, depois que ele é batizado por João Batista, ele sai a anunciar o evangelho. Inclusive João fala assim: agora vocês deixem de me seguir e sigam a ele, porque ele é o Salvador. Os discípulos de João deixaram João aos poucos e foram seguir Jesus, e Jesus começou a anunciar, e cada vez mais gente seguindo. Num certo momento Jesus escolhe 12 dentre aqueles discípulos, e ele chamou de apóstolos, que é o evangelho da semana passada. E agora é continuação, né? O que ele vai fazer com esses 12? Esses 12 que ele escolheu, ele tirou do povo, serão os pastores do povo. Jesus tem que ensiná-los a ser pastor, né? Para quê? Para que depois, lá na quinta-feira santa, ele pudesse transmitir o poder sacerdotal dele para os 12, e aí eles se tornariam pastores espiritualmente dizendo. Mas agora eles precisam aprender. Quando Jesus ele vai falando, ele vai à frente, ele vai fazendo, né? Ele vai falando, ele vai fazendo, ele vai curando, ele vai realizando, e os outros discípulos só ficam olhando, né? Ficam atrás. Agora Jesus falou assim: olha, agora vocês vão, porque se vocês não fizerem, vocês não vão aprender. E é bem verdade, né? A gente olha na nossa vida, enquanto a pessoa não vai lá e não faz, ela não aprende. Qualquer ofício que seja. Como que aprende? De maneira... A teoria é importante, com toda certeza, mas o que plenaliza a teoria, a cerejinha em cima do bolo, é a prática, é a experiência. Então Jesus falou, ele vai começar a enviar os 12. Agora vocês vão lá e vocês vão anunciar a verdade e denunciar o pecado do povo judeu desse tempo, né? O evangelho de hoje, se nós olharmos 10 versículos antes, Jesus ele já começa a dar umas dicas. Olha, eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Ou seja, a missão não vai ser fácil, não vai ser o paraíso. Então Jesus já avisa, ele já avisa. E agora é a continuação hoje, né? Por quê? Porque os apóstolos começam a ficar com medo, né? Imagine eu falar para você ir em algum lugar, né? Falar: ô fulano, vai ali para mim, né? Só que eu estou te enviando como ovelha em meio de lobos, tá bom? Mas vai tranquilo, viu? Não vai dar nada não, né? É claro que eles vão ficar com medo. E aí o evangelho de hoje, Jesus falando: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E o único possível de fazer isso é Deus, que tudo pode. Então não tenham medo
né? No fundo, Jesus está falando assim para os apóstolos: olha, existem dois tipos de morte, que é a morte biológica, o fim da caminhada nessa vida, e existe a morte eterna. A morte biológica, ela simplesmente é uma transposição, ela tem fim, ela é finita, a morte biológica. A eterna, o próprio nome diz, o inferno, ele é eterno. Qual morte é pior? O inferno. Porque depois dessa vida, você continua vivo. No fim dos tempos, seu corpo vai voltar à vida. Vai voltar, vai ser ressuscitado pelo poder do Cristo que virá glorioso. E tudo vai voltar ao normal. Agora o problema é o seu destino eterno. É isso que ele está dizendo. Não tenhais medo de quem mata o corpo. Temei aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno, que é no dia do juízo, que é o próprio Deus. E aí, em vez de acalmar um pouquinho os apóstolos, acho que deixou ele mais preocupados ainda, né? Mas depois Jesus dá uma palavrinha de aconchego, né? Olha, vocês não estão sozinhos. Olha os pardais. Os pardais custam algumas moedas, são tão baratos, e Deus cuida de cada um de maneira única e exclusiva. Se vocês pagam tão pouco nos pardais e Deus cuida deles, não falta comida para nenhum pardal, e vivem conforme a vontade de Deus no tempo que Deus assim determinar. Quanto mais vocês, que são a obra-prima, o ser humano, a obra mais estimada de Deus, será que Deus não vai cuidar de vocês se Ele cuida de pardais? É claro que Ele cuida. Então, Jesus envia eles como ovelha em meio de lobos, mas Jesus promete também a proteção. Eles não vão sozinhos, Deus estará com eles. Deus estará com eles. E Ele vai dizer assim: vocês precisam se declarar diante do mundo a meu favor, porque senão eu não me declararei em favor de vocês no reino dos céus, no dia do juízo. Então hoje a palavra vem falar da nossa missão profética, minha gente. Nós temos os valores que Jesus nos entrega por meio do Evangelho, e não mudam os valores, e a gente precisa defender isso nos nossos meios, nos nossos ambientes, onde nós convivemos, na política, no ato de votar, defender os valores, a verdade que é revelada pela Escritura e pela tradição da igreja, de maneira muito convicta e austera. Olha a vida de João Batista. João Batista, né, alguns estudiosos dizem que João, ele pertencia a um grupo judaico que se chamava essênios. Os judeus têm vários grupos, né? Os fariseus, os saduceus, os zelotas, tem os essênios. Os essênios eram homens celibatários, homens rudes, não com os outros, como a gente às vezes é, né? Às vezes a gente exige só do outro e a gente não exige, né? Não, os essênios eram homens rudes e exigentes consigo próprios. Alguns estudiosos dizem João ser do grupo dos essênios. Os essênios viviam, né, alguns quilômetros de Jericó, num lugar que se chamava Qumran, né? E provavelmente João vivia ali, era essênio, né? Vivia no deserto. Por que João, ele não seguia os seus pais, igual Jesus Cristo seguia até Jerusalém, até o templo? Por que João, ele não vivia lá na sociedade judaica, no meio, no fervo de Jerusalém? Por quê? Porque ele queria viver a palavra de Deus, e para ele percebeu que o único modo de fazê-lo era desse jeito. Nós precisamos também ter a coragem que João tem, João Batista. O que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, e ponto. Como João Batista. E viver a verdade, é necessário que isso aconteça. Às vezes a gente vê essas situações na própria igreja, né? Vocês sabem que a igreja tem um compêndio de leis eclesiásticas, né? E sempre, sobretudo quando tem batismo, né? O diácono Celso deve saber muito bem disso. Quando vai entrevista de batismo, pessoas que querem padrinhos que não podem ser padrinhos, né? Por quê? A igreja tem preconceito? Não. Padrinho é uma pessoa que vive de maneira integral o que Deus pede como missão.
Se tem algum impedimento, é porque tem alguma coisa errada. Para que ser padrinho de batismo? Para ensinar a fé verdadeira, a verdade, os bons costumes, a retidão. Ora, se eu não vivo, como que eu vou ensinar para a criança? Por isso que a igreja não permite. E aí vem pessoas que vêm questionar, que falam, por isso que a gente não é mais católico, a gente vai para outra igreja. Se for para não cumprir a verdade, vá com Deus. Aqui é a igreja da verdade, né? Mas na paróquia não sei o que faz, porque o padre é desobediente à verdade e à igreja que ele congrega. O evangelho às vezes precisa ser vivido de maneira radical, né? Então, meus queridos, hoje que nós olhemos para a nossa vida de fé, né, à luz da vida de João, será que eu dou o meu melhor? A gente vê na igreja às vezes muitas pessoas Nutella, né? Já deve ter escutado isso daí, né? O padre não pode falar uma coisinha que vira protestante. É um péssimo católico, não ama Cristo, não ama a igreja. Está na igreja por causa de pastor, de seres humanos, de pessoas. Péssimo. Você tem que conhecer a verdade, como João foi conhecendo, e você tem que amar a verdade por ela mesma e não por mediações de seres humanos. Amar a verdade, custe o que custar, que nada faça você esmorecer na fé, nem pessoas, nem situações. Pessoas que às vezes passam por tribulações e tribulações pesadas, também abandonam a Deus, porque acham que Deus deve fazer o que lhe convém. Péssimo cristão. João, ele foi até o fim, até o dia que na prisão foi degolado, e eu acho que João foi degolado com a cabeça erguida. Pode degolar, com toda certeza. Conhecendo um pouquinho o temperamento e o jeito de João viver a fé, com toda certeza, atrás das grades que já estava preso por Herodes, ele não fugiu do martírio, mas honrou, foi até o fim. É isso que a gente precisa ser. A gente às vezes, meus queridos, esmorece diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, e começa a murmurar, e quer fugir, e deixa de rezar, e leva a vida de fé de maneira de qualquer jeito, descompromissada, coloca tantas coisas na frente. Comece a ser uma pessoa mais austera, e comece a colocar Deus em primeiro lugar, que você vai percebendo como Deus vai te honrando à medida que o tempo vai passando. É uma questão de experiência, que hoje nos revistamos das vestes de austeridade, de bravura, que João assim era revestido, e saímos dessa igreja nessa noite mais fortalecidos. Quantas coisas nos deixam para baixo, coisas tão tontas. Precisamos ser mais como João, cabeça erguida, olhos adiante, coragem, mulher cheia de bravura, homem cheio de bravura, com coragem em frente à vida, e viva a vontade de Deus. Também para enfrentar os nossos ímpetos e as nossas concupiscências, os nossos pecados, também precisamos ter audácia, porque senão a gente se torna escravo dos nossos ímpetos. Se não formos como João, nós não conseguimos viver o evangelho de jeito algum, porque o pecado nos vence, porque as coisas do mundo nos colocam para baixo, e as situações da vida também. Que a nossa cabeça esteja erguida, e que São João Batista, o homem de fé e de coragem, possa, por essa ocasião dessas festividades, rezar por nós, por cada um de nós. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, reflitamos como nós estamos nos relacionando com as nossas adversidades, com as provocações que o mundo faz com a nossa fé. De que jeito eu me relaciono? Com covardia, com coragem, com convicção,